Olá, me chamo João Pedro e vou introduzir o trabalho começando pelos canelas apaniecras. Os apaniecras são originários do Maranhão, entre a região do Grajaú e Barra da Corda, se localizando atualmente no povoado de Porquinhos. Os canelas são descendentes dos timbiras, sendo juntamente com os rancocamecras as duas vertentes existentes atualmente. A língua falada é o G, do tom com macro G, língua que, mesmo com variações linguísticas, consegue ser utilizada com povoados ao redor. Os apaniecras organizam-se por classes de idade e possuem uma estrutura familiar ampla e cooperativa, que integra parentes maternos e paternos. Politicamente, prevalece o sistema patriarcal. Vale ressaltar que moram em casas de pau a pique, que formam um caminho circular em volta de um pátio central para atividades coletivas e rituais. As danças e cantos são as maiores expressões corporais do povoado, se diferenciando dos outros canelas pelo estilo musical. Pinturas corporais são importantes também, sendo a pintura Orucum, a vermelha, sendo para o dia a dia, e a genipapo sendo utilizada para cerimônias. As corridas e jogos tradicionais são comuns entre os canelas, promovendo resistência e conexão com a natureza. Além disso, os rituais se incluem de espiritualidade e ancestralidade, sendo uma forma de manifestação do sentimento do povoado. Os ciclos de dança são divididos em 3 ciclos que, somados, duram 7 horas, mesmo que, obviamente, raramente sejam obedecidos. As mulheres, elas passam por rituais como uma reclusão na puberdade, recebendo simbolicamente cintos que representam sua transição para a vida adulta. Já os homens, no processo de inicialização da masculinidade, é onde eles são introduzidos em classe de idade e aprendem valores comunitários e habilidades físicas. O primeiro casamento ocorre quando a menina tem em torno de 11 a 13 anos e entrega sua virgindade ao homem que ela gosta. No entanto, ela não está definitivamente casada enquanto não engravidar e dar à luz a uma criança. Antes de 1975, o casamento era praticamente indissolúvel, mas agora, quando o homem deixa a casa, o que é frequente, isso é chamado de divórcio das crianças. A principal forma das mulheres lutarem contra o sistema do patriarcado é através da festa da laranja. Elas utilizam a fruta como uma forma de ataque ao lado dominador, sendo um ritual não só comandado pelas mulheres, como também um ritual tradicional dessa etnia. Atualmente, os canelas, numa forma geral, têm sofrido uma intensa interferência por parte de algumas agências de contato, como FUNAI, fazendeiros e missionários, fazendo com que eles não consigam manter uma autossustentação. Um dos fatores mais determinantes para a falta de autossustentação é a questão da disputa territorial com fazendeiros, sendo o massacre da Chinela da década de 30 o principal exemplo. Nesse massacre, 150 canelas foram assassinados na aldeia que posteriormente viraria o povoado de Porquinho. O massacre foi realizado por um fazendeiro das redondezas que embriagou o pessoal, enganando-os fingindo ser amigável. Justamente por essa falta de autossustentabilidade, a questão das atividades produtivas é muito pouco ressaltada nos textos e artigos sobre. Entretanto, é muito importante dizer que as colheitas, elas são muito importantes para a aldeia pela questão cultural, tendo em vista de que mantém a questão da colheita tradicional, incluindo amendoim, milho, batata doce, inhame, feijão de corda, mandioca brava, macaxeira e etc., além da pouca utilização, quiçá nenhuma, de ferramentas e técnicas externas na plantação. Meu nome é Marcos e vou falar sobre os charrus. Era um povo originário americano. No século XVI, eles se localizavam entre os rios Paraná e Uruguai, tendo como centro a atual província argentina de Santa Fé. Posteriormente, espalharam-se ao Uruguai, Entre Rios, uma província da Argentina, e Rio Grande do Sul, após guerrearem com os guaranis missioneiros. Eram nômades, não eram adeptos a rituais como outros povos originários. Tinham um chefe para gerir sua tribo. Eram chamados por diversos nomes, como se fossem vários povos, como o Minuano, por exemplo, bem conhecido. Os historiadores fixaram o nome charrua, posteriormente agrupando todos esses outros nomes. Eles eram altos entre os indígenas, cerca de 1,70 para os homens e 1,67 para as mulheres. Diferentes fontes afirmam que eles não praticavam música, porém, alguns citam o uso dela para fins bélicos, com conchas e gritos. Veneravam a lua e a chamavam de Guidaí. Sua religião era animista, basicamente, acreditavam que entidades não humanas, como árvores e animais, possuíam essência espiritual. Não eram nem um pouco pacíficos, usavam arco e flecha, eram exímios caçadores, molhadeiras, uma de suas marcas registradas, dardo, funda e lança. Conseguiram várias coisas com o contato com os espanhóis, como a habilidade de cavalgar e armas de fogo. Tinham uma forte aversão à morte. Chegavam a cortar a falange de seus dedos para cada parente morto e se automutilavam para demonstrar respeito. A língua própria charrua se extinguiu quase sem ser documentada. Porém, do pouco que se tem registrado, dizem que era uma língua muito nasal e gutural, o som que se faz com a garganta. Um ponto marcante em sua história foi o extermínio de Salso-Puedas, onde o Uruguai perseguiu e exterminou 40 charruas e prendeu 300, restando apenas 4 que foram posteriormente conhecidos como os últimos charrua, que foram enviados a Paris para estudo científico. Além disso, até pouco tempo atrás foram dados como extintos, pois se opuseram fortemente à colonização, sendo severamente retalhados pelos espanhóis e franceses, principalmente durante a expansão colonizadora, e se deu também pelo fato do costume dos charruas de invadir fazendas e roubar gado dos fazendeiros, fazendo uma fama muito ruim.